Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, a gente resolveu dar uns 5 minutinhos a mais para todo mundo poder entrar e se acomodar na sala, né? Como a gente bem está acostumado em eventos presenciais, então vamos trazer essa experiência para o digital também. Bom vê-los aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Inovatur, é um programa que estamos lançando em parceria com o Santur, com o FAPESC e com a Gestalt. Eu quero começar primeiro agradecendo a todo mundo que está presente, agradecer a professora Clarissa e o professor Bis também pelo tempo, e a Luana. E já passo a palavra para ela, Luana, que é diretora de Estudos e Inovação da Santur, para ela fazer a abertura do evento, e já iniciamos. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Thiago, pela passagem da palavra. E também agradecer a presença de todos que dispuseram um pouquinho do seu tempo aí para estar nos ouvindo e apresentando o nosso programa aí tão desejado, que é o Inovatur. Vou falar brevemente como é que surgiu a história do Inovatur. Mais ou menos há um ano atrás, em visita técnica que tivemos a um centro de inovação aqui de Florianópolis, a gente, visitando as instalações e conversando com o pessoal lá, a gente percebeu que não havia uma vertical de negócios destinada para o turismo ali, né? E aquilo ali chamou a atenção e perguntamos, tá, e aí, aonde que entra o turismo aí com vocês, né? Bom, o turismo está espalhado, foi o que foi respondido para a gente, né? Espalhado em outras verticais de negócio, principalmente nelas como da economia criativa, né? E daí a gente, poxa, não, o turismo tem potencial para ter uma vertical, né, específica para isso. A gente é um estado aí já consolidado, com um potencial enorme também, né, de atividades a serem exploradas, e a gente falou, não, vamos trabalhar nesse sentido. Então, a Santur, né, enquanto órgão oficial de turismo do estado, né, e junto ali com uma diretoria nova de estudos e inovação, teve aí como uma missão de estruturar um programa de inovação específico para o turismo aqui de Santa Catarina. Na ocasião também, eles afirmaram para a gente que haviam poucas ideias e startups, né, que estavam relacionadas aí com o setor turístico, e aí foi dada essa missão. Paralelo a isso, construímos então uma parceria num termo de cooperação junto com a Gestalt, Open Innovation, e junto também com eles, com a FAPESC, para nos dar um apoio de fomento, que é um edital que nós logo mais iremos abordar sobre ele, de forma rápida. Claro que a gente espera aperfeiçoar esse programa ao longo dos anos, né? A gente sabe que ele ainda não está desenhado de forma ideal, até porque nós somos exigentes também nesse sentido, mas ele é o primeiro programa de inovação aberta, né, como eu disse, exclusivo para o turismo aqui de Santa Catarina, e também até pelo Brasil, pelo que a gente anda pesquisando. Deixar bem claro que ele não é um programa de governo, e é por isso que a gente está trabalhando nesse conceito mesmo de inovação aberta, para que hajam novos parceiros, apoiadores interessados a fazerem parte desse movimento. Assim como a Univale também, nessa última semana, entrou como parceiro aí do programa. Tiago, se quiseres passar a apresentação e a gente ainda continua. Próximos detalhes, por favor. Vamos lá. A gente montou uma apresentação bem breve para falar um pouquinho do formato do programa, comentar como ele vai funcionar, em que período, né? Então, rapidamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Inovatur, né? Hoje já deu um bom panorama para vocês do porquê dele existir, do porquê dele ter sido construído. Eu vou apresentar para vocês o manifesto do programa, que ele foi construído em conjunto, o porquê da gente ter escolhido trabalhar com turismo também um pouquinho mais, né? Quais são os principais desafios do programa e o cronograma, em que etapas que a gente vai fazer isso, né? Lembrando que ele é um programa que ele começa agora, mas ele atravessa, vai até 2021, até março pelo menos, tá? Fazendo uma leitura bem rápida do manifesto, esse manifesto, na verdade, ele é um convite, né, para que a gente se envolva nesse movimento e para que a gente comece a fazer acontecer de fato a inovação para o turismo. Se colocarmos o ser humano no centro da estratégia, naturalmente teremos que encontrar um jeito de estar na vida, intensificando um jeito de estar no mundo.
O modo com que você acontece é a pauta do primeiro programa de inovação aberta focado no turismo. Nada será como antes, e a desaceleração está criando uma nova configuração social. O convite é para dar consistência, contorno, outros valores e diferentes percepções no modo como você consome o turismo. No caso, aqui de Santa Catarina, mas quando você se relaciona e amplia a visão, vale para qualquer outro lugar do mundo. O programa Inovatur nasceu com a missão de reinventar o turismo do Estado, em busca de um novo primeiro olhar para a mesma rota turística. Sempre em movimento, o desafio é de proporcionar experiências de outra maneira, com uma intensa geração de conteúdos e eventos on e offline. É hora de aplicar pensamentos e estratégias inovadoras, pois vivemos um período marcado por profundas transformações sociais e mesmo quando a poeira baixar, nada será como antes. O bom é que não estamos sozinhos. Então, esse é o nosso manifesto, esse é o nosso convite para que todos venham juntos criar um novo turismo, né? Criar uma transformação radical no nosso segmento. Rapidamente falando, o porquê de inovação aberta, como a Lu comentou, né? A inovação aberta ela é uma coisa, para a Gestalt é o que nos move, né? E a gente entrou numa sinergia muito boa com a Santur pela importância disso. E cada vez mais isso vem ganhando espaço no setor público. Já é de alguns anos que isso vem se difundindo na iniciativa privada e cada vez mais no setor público também. A professora Clarissa está aqui depois para fazer um bom testemunho disso, com vários cases de sucesso já de inovação aberta implantada aqui na ilha. E para que a inovação aberta ocorra de uma maneira efetiva, né, na cadeia produtiva do turismo, a gente precisa primeiro executar uma conscientização. Então, o Inovatur ele tem esse primeiro objetivo de gerar essa mudança de mindset, de gerar esse engajamento em todas as pessoas e as empresas envolvidas no segmento do turismo, para ter esse olhar para a inovação aberta, para começar a entender a história da cooperação, da competition e não da competição por si só, né? E para isso, a gente desenhou esse programa, então, através de webinars, através de fomentos a projetos como o edital, que a Lu vai comentar a seguir. Ele vai se avançando ao longo de 2021 e vai culminar até em uma rodada de negócio, para que as pessoas possam captar investimento extra ainda, né? E, de fato, para promover o turismo em todo o estado. Eu vou continuar falando aqui, Lu, a hora que tu quiser me interromper, tá? Para fazer tuas considerações, fica à vontade. O Inovatur ele foi pensado para Santa Catarina como um todo, né? Então, como eu comentei antes, de outubro até março a gente vai desenvolver várias atividades de estímulo à inovação e o edital que ele já foi lançado, ele é o pontapé inicial para fomentar projetos novos e para fortalecer as iniciativas de inovação, os projetos inovadores que a gente tem. Pensamos em fazer um programa desenhado especificamente para o turismo, além da visão que a Lu trouxe, da questão de ainda não existir um ecossistema tão forte para o setor, pensando do ponto de vista de inovação, pelo turismo ser uma das principais forças econômicas do Estado, né? Quando a gente pensa em Santa Catarina, vale salientar que a gente é o melhor destino turístico do Brasil. A gente tem aqui um número de 16 milhões de visitas estimadas anual, então, tanto de estrangeiros como brasileiros, como de próprios catarinenses, né? E as pessoas elas estão muito acostumadas a olhar Santa Catarina vendo a nossa serra ou vendo o nosso litoral, né? Mas a gente tem um estado gigante e a intenção do Inovatur é justamente essa, valorizar o estado como um todo. Então, nós temos hoje 13 regiões turísticas e a nossa intenção é promover a inovação no turismo para cada uma dessas regiões. Então, isso está bem específico, inclusive, no edital que vai ser comentado depois. Com relação às etapas, a gente dividiu o Inovatur em 4 momentos. O primeiro deles e o segundo, eles já começaram em paralelo. Então, nós teremos vários eventos de ativação em vários formatos. Depois a gente vai falar um pouquinho já sobre a agenda dos próximos dias. Um período de seleção de projetos que já culmina com esse edital da FAPESC que está aberto, que vai até dia 27 de novembro. Os selecionados nesse edital da FAPESC terão um momento para apresentar suas ideias a público, de forma online, de forma aberta. E, quando for possível, nos reuniremos também de forma presencial, com um evento maior, com um evento mais robusto, para que seja ainda mais fomentado investimento em cima desses projetos. A Lu já fez o convite e eu reforço agora, né, como ela comentou, a ideia é que o Inovatur ele não seja um programa de governo, mas que ele seja um programa de todos. Então, a gente está sempre aberto para novas empresas, para novos parceiros que queiram fazer isso acontecer. Essa semana a gente já teve algumas boas notícias nisso, já conseguimos algumas boas parcerias para a condução do programa.
Então, quem tiver interessado em fazer parte do movimento pode entrar em contato com a gente, tanto comigo como com a Luana. Quem já está conosco hoje, além da Santur e da Univale, como a Luana comentou, através do professor Marcos e do professor Hans, que estão aqui presentes até, e a Janaína, acho que também está na sala, nós temos o apoio da FAPESC através do edital, né, do Inovatur que foi lançado. Tivemos apoio também da Agência Insana, que fez todo esse trabalho de branding e identidade visual para o evento, que ficou bem bonito. E este é o formato que nós temos por enquanto. Lu, passo a bola para ti de novo, agora devolvendo. Vou voltar lá para a nossa logo. E acho que até vou encerrar o compartilhamento para que todos possam aparecer aqui, fica melhor. Agora eu vou falar de forma breve, né, porque a gente vai ter terça-feira um próximo webinar. A agenda do webinar, eles vão acontecer sempre terças e quintas, nesse horário das 5h30. Então, na próxima terça, a gente vai ter um webinar destinado específico para falar sobre o edital da FAPESC e um tira dúvidas. Então, agora eu vou dar só uma pincelada, né, porque, na verdade, o programa não está só voltado para o edital, mas sim ele é a cereja do bolo, digamos assim, né, o chamariz para esse programa. Então, o prazo de submissão ele já abriu, no dia 23 de outubro, e ele se encerra no dia 27 de novembro, às 18 horas. Bem importante reforçar, porque normalmente as pessoas imaginam que é até meia-noite, né? Não, aqui a gente encerra às 18, um pouquinho mais cedo. Então, é um edital de fomento num valor global de R$300 mil, sendo que vão ser aprovadas 13 propostas inovadoras para a área do turismo, preferencialmente uma proposta no valor unitário de 23 mil por região turística. Tá? É por isso o motivo de 13 propostas. Se tiverem dúvidas, aonde se localiza o município, né, da sua origem, que você está sendo como proponente, tem o link do mapa brasileiro de regiões turísticas, né, no próprio edital. Sobre as temáticas, são duas vertentes que a gente está abordando, né? A diversificação, a primeira delas é a diversificação e competitividade no turismo, onde a gente vai estar esperando aí propostas voltadas para o desenvolvimento de dispositivos, materiais, equipamentos, bens de capital inovadores, capazes de fortalecer a qualidade, a inserção e também a diversificação de produtos, dando competitividade para os serviços aí com relação ao turismo aqui de Santa Catarina. Já outra vertente para a gestão pública. Aí são tecnologias aplicadas também para o setor, né, voltadas para indicadores, produtos, para melhoria da eficiência e qualidade da gestão pública. Também podem ter propostas para processos e serviços nos sistemas de gestão, de dados, de pesquisas, para rotas gastronômicas, produtos financeiros e serviços com diferenciais também para a competitividade dos destinos turísticos. Todas as propostas, elas têm critérios de seleção, são 9 critérios que vão ser avaliados, são detalhados isso no edital. Um deles, eles têm que estar alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS da ONU, e também fazer um atendimento de apelo para a região turística, em específico do qual tu está submetendo a proposta. Isso vai ser comprovado pelo endereço físico da empresa. Nenhuma região turística ela vai ser contemplada mais do que 30% dos projetos selecionados, né? Ou seja, não terá uma região turística com mais de 4 propostas. Assim a gente tenta manter um certo equilíbrio também. A gente coloca aqui o papel das regiões turísticas aí nesse processo, dentro do programa, eles estão mais como beneficiários do que vão ser essas propostas, né? E a gente também espera aí que eles se articulem com as empresas locais, incentivando que elas participem também desse edital. Bom, rapidamente agora sobre a programação dos webinars. Hoje, então, a gente deu o start dos trabalhos com a sensibilização aí de inovar no setor turístico. Então, a gente vai ter uma fala do professor Alexandre Bis e da professora Clarissa. Logo mais já passo a palavra para eles. Como eu falei, próxima terça-feira
o edital, então, com a FAPESC, vamos ter um Tira Dúvidas na próxima terça, e, consequentemente, nas outras também, porque talvez surjam dúvidas no decorrer da escrita da submissão do processo, né, do projeto, que não foi, enfim, resolvida naquela webinar, então a gente terá não só uma, mas outras também. Na quinta-feira que vem, a gente vai ter aí o webinar de escuta do trade turístico e seus segmentos. Então, a gente vai começar a conversar com as transportadoras turísticas, os restaurantes, bares e similares, e também teremos a fala aí do Marcos Arnold sobre a importância do papel das regiões turísticas no processo de inovação. Após isso, a gente vai ter outros segmentos que vão participar, como de hospedagem, agências de viagem, então todos para apresentar os seus desafios, né, e o que eles vêm passando, enfim, de dificuldade, e inevitavelmente a gente tem que colocar o contexto aí pandêmico que a gente está passando, né, e de certa forma isso vai ajudar a nortear os proponentes na submissão também dos seus projetos e propostas. Então, isso foi uma breve fala dos webinars, que a gente pretende tocar isso até o final de março, mas talvez não seja uma periodicidade daí de 2 vezes por semana. Bom, agora eu vou chamar o Bis. Eu vou te apresentar, Bis. Eu acho que muita gente aqui já te conhece, mas não custa nada a gente reforçar, porque talvez tenham outras pessoas que não são especificamente da área do turismo aqui. Mas o Alexandre Augusto Bis, ele é professor do Departamento de Engenharia de Gestão do Conhecimento da Universidade Federal. Ele é professor colaborador deste programa. Ele tem pós-doutorado empresarial pelo CNPq realizado no Instituto Stella. Ele é doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC, mestre e graduado em Turismo e Hotelaria pela Univale. É líder do grupo de pesquisa Turitec, coordenador do Laboratório dos Destinos Turísticos Inteligentes, LabDTI, e desenvolve pesquisas em destinos turísticos inteligentes, aplicações de engenharia e gestão do conhecimento para o turismo. É revisor de periódicos nacionais e internacionais e coordenador geral do Seminário Brasil-Espanha de Inovação Tecnológica em Turismo e também membro da Rede de Inteligência do Turismo de Santa Catarina. Bis, muito obrigada pela sua disponibilidade. Então, deixo aí a fala para ti por 15, 20 minutos, para estar falando da importância do processo de inovação junto ao setor turístico. Bis, não estamos te ouvindo. Ainda não, está mutado o seu microfone. Deixa eu ver se eu consigo te auxiliar. Aqui ele tá com o microfone habilitado já. Deve ser algum probleminha na máquina. Tentar mutar e desmutar. Não, ainda não. Não. Será que não é alguma coisa com volume? Se quiseres entrar e sair, e a gente passa para a Clarissa? Então, tá bom. Então, eu vou apresentar a Clarissa. Professora Clarissa Stefani Teixeira, é pós-doutora e doutora em engenharia, também de produção, pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora do Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento, o EGC, da UFSC, nos cursos de mestrado e doutorado e no mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Além disso, tem atuação no apoio de projetos com parcerias público e privada e implantação de laboratórios de inovação de governo, principalmente com a experiência de mudança de cultura para inovação em órgãos públicos e na implantação de processos de inovação aberta. Em meio empresarial, teve atuação em gestão de habitats de inovação, construção de metodologias para habitats de inovação se associando à gestão de incubadoras, pré-incubadoras, centro de inovação e co-work. É líder do grupo de pesquisa Via Estação Conhecimento,
tem experiência internacional e conexões com pesquisadores e ambientes de inovação de países como Espanha, Portugal, Colômbia, México, China, Itália, Argentina e Uruguai. Clarissa, obrigada pela sua disponibilidade e agradeço aí a sua participação. Fique à vontade, por favor. Obrigada, me escutam bem? Sim? Sim. Legal, gente. Boa tarde a todos. Estou bem feliz de estar aqui. Estou vendo aqui vários nomes conhecidos aí do nosso ecossistema. O Bis voltou. Bis, fala. Alô, você consegue me ouvir agora? Aí. Agora sim. Se você quiser começar, Cissa, pode Faz. começar. Posso começar? Então tá. Então estou bem feliz de estar aqui fazendo dupla mais uma vez com o BIS. A gente está ministrando aí a disciplina já há bastante tempo em conjunto sobre habitats de inovação. E estou vendo aqui vários nomes conhecidos do nosso ecossistema, então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de ecossistema, de habitats de inovação, enfim. E aí, começando a conversar com vocês aqui, algumas coisas, né, para a gente discutir que são relevantes e que estão em discussão hoje, e especialmente na pandemia, com relação a dois temas, assim, inovação propriamente dita e outra resiliência, né? Então, a inovação é aquilo, o conceito que a gente considera, né, que é aquilo que é algo novo ou significativamente melhorado, e a grande questão é que gere valor, e isso quando a gente vai falar para o turismo, para todas as áreas, mas no turismo tem um peso muito, muito relevante, né? Porque qual é o valor que aquela pessoa enxerga ao se deslocar da sua cidade ou da sua casa para ir até outro lugar, ser turista, né? E a outra questão é a parte da resiliência, né? Que você lidar com os problemas, adaptar-se às mudanças, e em época de pandemia isso foi muito verdadeiro. E aí a gente volta para uma discussão que a pandemia ela levou muitos recursos, né, para tratar da doença, enfim, mas em contrapartida os dados que a gente tem hoje é que o Brasil recebeu aí aproximadamente 2,4 bilhões de dólares em investimentos, né, de startups. E aí a gente, olhando especificamente para Santa Catarina, o SC Inova divulgou que as nossas startups aqui captaram, né, 65 milhões de reais em 18 aportes só nos primeiros 8 meses de 2020. Então, ao mesmo tempo que a gente está em crise, a gente, em alguns casos, está em expansão. E isso é mais verdadeiro para aquelas empresas ou para aqueles empreendimentos que conseguiram ser resilientes e que inovaram, né? Então, a grande questão da gente discutir é o que a gente vai fazer nesse momento de fragilidade mundial. E como que a gente vai retomar o nosso turismo, e aqui em Santa Catarina ou em Floripa mais que isso, né? Nós temos praias, nós temos vários atrativos no estado, com turismo de aventura, turismo rural, enfim. Mas qual é o verdadeiro valor em um futuro incerto que a gente vai proporcionar para o nosso turista, né? E aí a gente, ao observar algumas das práticas mundiais, a gente vê que os países, de maneira geral, eles estão se apoiando em algo que aqui para a gente em Floripa, especialmente, é comum, que é o ecossistema de inovação, né? O que é esse ecossistema de inovação, que é algo que a gente precisa ponderar. Então, o ecossistema ele tem a ver com relacionamento e com protagonismo, né? E com atores. Então, o relacionamento desses atores, onde em algum momento um é protagonista e em outro momento o outro é protagonista, isso deve haver. E esses diferentes atores, eles estão coligados, há uma competição, mas eles estão coligados de forma a buscar uma proposta de valor comum, conjunta e de futuro. E aí, se a gente olhar especialmente para Floripa, historicamente a gente é uma cidade do turismo. E a tecnologia, todo mundo sabe, perpassa o turismo, né? E hoje, como é que a gente enxerga isso para os próximos 10 anos? Né? No Estado, como é que o Estado está se posicionando?
Então, quando a gente fala que uma andorinha não faz verão, e isso é verdade, porque um ator só, ele não faz um ecossistema. Então, vejam, pelas falas anteriores, o que já está se sinalizando? Que a gente tem vários atores atuando em prol de uma causa comum, que é a agregação de valor para o turismo em um momento que a gente ainda não tem plena certeza do que vai ser. Não sabemos se as companhias aéreas vão voltar, enfim, se as empresas de ônibus vão voltar nas suas capacidades máximas, em quanto tempo isso vai acontecer, se as pessoas estão dispostas, e parece que estão, né, pelas nossas praias lotadas, mas realmente as pessoas, quando chega a doença, né, o problema, a questão do vírus chegar até elas, será que elas vão continuar dispostas? Então, é um futuro ainda incerto, né? E aí, algumas questões é a gente saber e conhecer quem são esses atores do ecossistema de inovação. Se a gente olhar só para o Vale do Silício, e aí há muitos anos atrás a gente chega à conclusão assim, mas o Vale do Silício também não tinha um ecossistema de inovação, era uma fazenda e foi construído, né? Esse ecossistema talvez o mais poderoso do mundo hoje. E no Brasil, as coisas começam a caminhar. A Floripa tem 30 anos de história de ecossistema e hoje a gente fala em 7 hélices do ecossistema. A gente que vão além de sociedade. Ou responsáveis ou corresponsáveis pelas mudanças esperadas no território. Então, o ator institucional, vocês citaram aí o Centro de Inovação, por exemplo, de outros a parques científicos, tecnológicos, centros de inovação, que a Luana citou, e aí a gente entra nas tipologias de incubadora, aceleradora, pré-incubadora, os ambientes de coworking, os núcleos de inovação tecnológica, os laboratórios vivos, os living labs, enfim. Todas essas tipologias, elas estão para apoiar o empreendedor, né? Então, a tipologia de habitats de inovação, ela é relevante. E aí vem outra tipologia conjunta, que é o investidor, que é o ator de fomento. Ele pode ser público, como a nossa FAPESC aqui, que tem operado na liderança aí de vários chamamentos para fortalecimento de habitats de inovação, inclusive, e também fomento privado de fundos, de investidor anjo, de capital semente, enfim, são também protagonistas de um ecossistema que atuam em prol de uma proposta de valor conjunta. Se a gente olhar para os nossos ecossistemas estaduais, muitos estão sendo formados, assim como no Brasil também ocorre. A grande questão é que a pauta específica do turismo, me parece que para habitats de inovação, pelo menos, não é forte, ou não era forte até a presente proposição. E aí, quando a gente olha internacionalmente alguns cases, a gente vê exemplo da França, né? A França tem uma incubadora lançada em 2016 ou 2019, depois eu vou ver a data certinho para vocês, com foco especificamente no turismo, né? Ela já é um berço turístico, né? Recebe milhões de turistas ao ano, e vejam, ela inicialmente não estaria tão preocupada, mas como é o ganha-pão, né, é o foco principal, elas apostam sim que os novos empreendedores, inovadores, eles também precisam ter um espaço onde esses empreendimentos, eles nascem de forma mais potencializada e são mais competitivos no mercado. Então, a França também, nesse ano ainda, deu apoio ao renascimento dos negócios, foi o que eles chamaram, né? E aí chamaram do pós-Covid, né? Então, lançaram um chamamento e 186 iniciativas, 10 iniciativas premiadas, e a gente olha para o Estado e olha para as coisas que estão acontecendo no Brasil e ainda não vê essa retomada tão rápida, né? E aí, a grande questão que a gente precisa trazer é como que a gente mantém o interesse do público ainda no turismo,
né? Porque está todo mundo cansado de ficar em casa, mas mesmo assim as pessoas não estão ainda muito viajando, né? Em contrapartida, Portugal também faz iniciativa, traz programa de aceleração, lança edição no ano passado, nesse ano ainda mantém a sua edição, tem uma base turística e estimula o ecossistema de forma muito forte do empreendedor, né? O ecossistema de empreendedorismo propriamente dito. E a proposição de valor deles é se tornar um hub mundial de inovação em turismo, né? Promovendo, então, esse ecossistema que deve ser cooperado entre esses diversos atores. E aí, no Brasil, Belo Horizonte está tendo um centro de inovação em turismo, né, trazido da Espanha, de Madrid. Não sei se o Bis vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a grande questão que mais me chamou a atenção é que o primeiro ponto deles é o ecossistema de inovação, né? Então, a gente nota que se os atores diferentes, com as suas diferenças e com seus estabelecimentos legais ou estabelecimentos de proposição, de atuação de mercado, não estiverem conectados, entendendo que um dos setores estratégicos do Estado é o turismo, a gente não vai ter sucesso nas nossas iniciativas, né? E aí, Belo Horizonte faz essa iniciativa, Santa Catarina, quando a gente olha para o passado, a gente faz uma análise das incubadoras, nenhuma incubadora tem foco em turismo, a gente tem 24 no estado, né? O Co-Creation Lab, que acredito que muitos de vocês conhecem, é apoiado pelo programa Nascer, da nossa Fundação de Apoio FAPESC. Tinha uma iniciativa desde 2015, se não me falha a memória, no Distrito Criativo de Florianópolis, com foco em economia criativa e muitos empreendedores de turismo, né? Então, o que a gente vê? Tem coisas nascentes. Nós somos a capital, cidade Unesco da gastronomia, né? Muita gente não sabe disso, né? Então, como que as coisas devem estar conectadas em uma mesma pauta? Eu diria mais que isso, assim, numa rede estadual de discussão e alinhamento do que a gente quer ser quando crescer, né? Do que a gente quer ser para o ano que vem, para daqui a 5 anos, com essa pauta, tendo, então, pessoas diferentes, né, transitando pelo nosso território, deixando seus recursos aqui, e mais que isso, fazendo uma experiência, uma imersão no nosso território. Se eu contar para vocês que a gente faz turismo em habitats de inovação, isso é verdadeiro. Então, a gente viaja, exemplo, Colômbia, para fazer uma imersão nos habitats de inovação de lá, né? E mais que isso, gente, a gente tem uma rota de inovação em Florianópolis e a gente recebe muita gente. Ano de 2018, só o meu grupo da universidade recebeu 65 delegações, tá? Ao longo do ano. Isso para uma pessoa atender, e eu não estou gerando, não é um mercado, tá? Mas há uma procura muito grande. Então, o que a gente vê é que, o ecossistema ele tem que estar unificado, colaborando e enxergando uma mesma proposição de valor. Pensando em como a gente vai fazer o acolhimento desse turista que vai chegar até nós, né? Qual é o valor que a gente gera para esse turista? O que ele espera quando ele vai fazer uma viagem ou uma imersão? Ele quer experiência. Qual é o valor que ele está buscando, né, nesse se existir pandemia? E mais que isso, como que a gente está fomentando os nossos empreendedores, preparando a nossa universidade, com esses alunos que estão saindo da universidade, para suportar isso, esse novo mecanismo aí que vem no possível pós-pandemia. Então, a conversa da gente, mais ou menos, é isso, mas a gente hoje, efetivamente, ainda não consegue suportar ou fomentar, porque não é o que existe. A gente está falando de formar uma cultura para a inovação e para o empreendedorismo, né? Que isso também é relevante. As pessoas, às vezes, elas não sabem que elas podem empreender ou inovar. E como que a gente inova ou empreende? É a partir do apoio, né? A gente fala que é a bolha, né? Mas não é que os habitats de inovação, eles criam uma bolha. Eles protegem no início o empreendedor, pensem numa incubadora de bebê, né? Eles protegem esse empreendedor para que depois que ele saia dali, ele saia fortalecido, competitivo,
A aceleradora vai ganhar mundo, vai ganhar investidor, quer ser unicórnio, quer ter o seu primeiro bi. A pré-incubadora vai trabalhar com a ideia, vai tirar a ideia do papel, vai gerar um modelo de negócio. E a incubadora vai deixar o negócio competitivo. Mas a gente tem N outros mecanismos, né? Como, por exemplo, prototipação na cidade. A gente está pensando em fazer laboratórios vivos das nossas cidades. Floripa tem o seu Living Lab. Né? Não foi foco em turismo, mas que é a experiência do usuário, foi foco nos desafios que a gente elencou junto à prefeitura, operado pela CAT, enfim, é uma experiência onde o usuário testa, o cliente também testa, a empresa ganha nos feedbacks e todo mundo sai ganhando em um movimento conjunto aí pela inovação. Isso pode ser aplicado no turismo tranquilamente. O fato é que a gente tem que promover, instigar que esses novos empreendedores, eles nasçam, que os empreendedores que já estão aí hoje não morram, eles se reinventem, eles sejam resilientes e eles sejam inovadores o suficiente para suportar e alcançar a necessidade do cliente, que é essa geração de valor, que talvez a gente nem sabe o que eles querem no futuro e nem eles. Né? Então, aquela coisa da gente também plantar sementinha para também tentar incentivá-los, né? É real, mas ela é possível a partir do momento que a gente consiga apoiá-los. E esse apoio vem muitas vezes pelos nossos habitats de inovação. E os nossos habitats de inovação são super premiados no estado. A gente tem 24 incubadoras, 17 Co-Creations Lab no estado. Centro de inovação da CAT tem 4 só em Floripa, 1 em São José. Temos 8 parques, né? Temos 16 centros de inovação aí do governo do estado pulverizados. Então, a gente tem o ferramental. Falta agora a gente fazer justamente o que o Thiago já comentou no início, que é a conexão desses diferentes atores por uma visão agora de um segmento que é extremamente relevante para o nosso estado, que é o turismo. Vou passar a palavra para vocês agora, para a gente ter tempo de discutir. Obrigada, Clarissa. Obrigada pelas suas palavras. Então, Bis, tu nos ouve e consegue falar? Sim. Ah, ótimo, então. Então, vamos dar continuidade e depois a gente conversa. Bom que deu errado meu som para a Cissa falar primeiro, aí eu fecho. Essa parceria que eu tenho a oportunidade de estar com a Cissa ali no nosso programa, que você também é aluna, Florianópolis, hoje eu estava até conversando com uma doutoranda de Paris, que chegou a Florianópolis, não presencialmente, mas sobre inovação em Florianópolis, analisando papers de diversos pesquisadores, não aliados ao turismo, mas falando sobre cidades inteligentes ou ilha inteligente. E aí chegou a uma ex-egressa nossa, né, perdão, a Jamile, conversando o que daria para pensar em fazer Smart Tourism, né, um projeto de Smart Tourism em Florianópolis. Então, a gente estive conversando com ela para ver se ela vem para cá em 2022, né, e fizemos um paralelo com o que está acontecendo na França, né, para ver se o que nós estamos pensando aqui é a mesma coisa, se existe uma diferença, se eles estão avançados. E ela assim, olha, a França, mais ou menos o que você falou, professor. Nós temos 4 grandes hubs de inovação, e aí eu expliquei para ela o que é olhar de costas, né, juntando turismo e tecnologia. Como eu falei esses dias numa discussão no Convention, nós somos 2 setores estratégicos para o município que não estão de frente, né, conversa de costas. Então, cada um olha para um lado e os 2, não é que depende, mas um pode usar o outro como forma de alavancagem do seu setor. Então, o que nós conseguimos ver, né? O turismo cada vez mais depende de tecnologia. Isso já vem desde os anos 50, quando a American Airlines e a IBM Fish criaram o primeiro sistema de reserva computadorizado, que era o Saber, que depois virou o Sabre. Então, desde ali, essa questão da necessidade de dados, de análise de dados, usar isso como estratégia de vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Em especial, você fazia a integração com outros players, né? Então, depois surgem os GDS vendendo hotéis, vendendo carros, vendendo passagem aérea, que é o norteamento deles. E, no final, os caras desenvolvem soluções tecnológicas para a gestão de aeroportos, né?
Então, aí começa a ver a gama. E voltando à França, ela falou, professora, pelo que você está me explicando, Florianópolis, é a mesma coisa aqui. E aí, tá, o que você está pesquisando? Ah, estou pesquisando a Espanha e Portugal. É o mesmo modelo. Por que a gente não pesquisa nos Estados Unidos? Porque o modelo dos Estados Unidos, na gestão do turismo, ele é muito mais vinculado ao setor privado do que o público. O público, a função é fazer questões legais, né? O lobby. Eu escuto a demanda do setor privado, o que eu posso, então, agilizar em termos do setor público para vocês seguirem. E nós seguimos um modelo de gestão turística no Brasil, um modelo muito parecido com o europeu, né? O Estado ainda sendo o pai do processo. Não sei se está certo ou errado, eu gostaria que fosse mais privado do que público. O que a Espanha fez e que Portugal, entre aspas, está copiando? Faz 8 anos que eu converso com o pessoal da Segitur, então há 10 anos de que eles estão batalhando. Essa integração. E lá, como a Cissa conhece bem, e amanhã na aula venho dos grandes articuladores do Hub de Barcelona, a Espanha tem vários centros de inovação tecnológica e o turismo na Espanha ela está concentrado em poucas regiões, né? Então, vamos pegar assim, a região de Madrid, onde tem Toledo e Salamanca, a Costa do Sol, que é onde está a Andaluzia, por causa do sol e praia. É muito mais barato o nórdico comprar uma casa na Espanha e sair do inverno 35 graus negativo e botar uma sunga e um maiô pegar sol com 5 graus positivo. Parece um absurdo. Eu estive lá uma vez, eu olhei assim, cara, que loucos são esses? Aí o cara disse, cara, que louco, eu saio de menos 35, isso aqui para mim tá beleza, é sunga sol, não tem sol onde eu moro. E Barcelona. Mas outras regiões têm inovação tecnológica também, tem os hubs. Aí você trabalha, por exemplo, a região de La Rioja, forte em vinhos. Por que são fortes em vinhos? Tem inovação por trás. E agora o turismo entrando via a gastronomia. O que o Portugal fez há 3 anos? O seu Sérgio é um dos responsáveis e que a Juscelia conhece bem ele, né, do Smart Tour. Portugal identificou um problema sério na última grande crise econômica, aumento do desemprego, uma dependência altíssima de low cost, low fare, em especial a região de Algarve. E aí você pega o turista bêbado na sua maioria, né, ou de baixo poder aquisitivo que quer fazer festa e pegar sol bêbado, né, ingleses, em especial ingleses e alemães. Você tem uma massificação do produto turístico, né, sol e praia e ali. Qual é a solução? Que a vertente da inovação não foi para o turismo, mas nasceu para também alavancar a indústria portuguesa. Identificaram, vamos trabalhar também com o turismo, lançar o turismo 4.0. Quando a Luana passou essa informação para nós, né, ali no GC, eu falei, pô, fantástico. O dinheiro é pouco, mas é o que tem, ponto. Né? Tem que começar. Melhor começar e aí dividir por 13, porque são 13 regiões, do que você botar 300 mil reais numa única continha, aí de novo Florianópolis pegou, de novo Balneário Camboriú pegou. E nós aqui do Oeste, região do Contestado. Então, melhor fatiar. É um pouquinho, mas é o start inicial, para que a gente possa depois discutir com outros parceiros, não só a Santur, mas existem outros parceiros que possam ser buscados desde o município, empresas privadas e bancos estatais também, por que não? Né? Ao consolidar essas três, tem impacto, e aí depende das instâncias de governança que a Flavinha também estava aqui na sala, foi uma das grandes mentoras disso quando estava no Senac, depois como presidente da Santur. Nós temos as instâncias de governança do Estado muito fortalecidas. E nessas instâncias, com esse movimento em 13 lugares, a gente pode fazer um movimento na Assembleia do Estado, via a Comissão de Turismo, aportar mais recursos, seja a Santur ou mais recursos da FAPESC. Já existe um convênio que nós conseguimos articular entre a LESC e a FAPESC. Então, não é um impeditivo, já existe um convênio, apenas aportar recursos e fazemos os editais. A Santa Catarina sai na frente porque no plano estratégico do Ministério do Turismo existe agora um projeto de destinos inteligentes, previsto para 2022. Eu tenho algumas informações, se for reais, não são tão positivas, no sentido no início do processo que estão querendo adotar. Mas está lá no plano estratégico. Pode ser desse governo, como pode ser transformado numa ação de Estado, né? E diferente de quem esteja no poder esteja articulado.
E aí alguns movimentos que, para finalizar, os movimentos que deram certo na Espanha, né, e outros que estavam dando certo deram errado por questões políticas. Um que funcionava muito bem, chamado SIC Turgoni. O SIC Turgoni era localizado em São Sebastião, no País Basco. O SIC é Centro de Inovação e Conhecimento. O TUR é a expressão da área de pesquisa e o GUNI é uma expressão básica que eu acabei esquecendo, se está falando com a Orkene, que idealizou, e eu acabei esquecendo de perguntar para ela. Então, nós tínhamos SIC Nano GUNI, então, ações de inovação e conhecimento na nanotecnologia. Tinha o SIC Metal GUNI, para a área de metal, que é a região forte deles de produção de engenharia mecânica. Por que estava dando certo? Deu tão certo que virou uma sombra para outras ações menores na região e para uma questão política, numa mudança de governo. Um dos gestores de uma pequena incubadora, enciumado com o seu amigo político, foram lá e cortaram o SIC Turguni. Ponto. Por que não teve reação? Porque o País Basco é pequeno, né? E quando eu vejo, eu gosto de trazer esse modelo, porque uma vez que a gente consiga pulverizar esses 13 lugares, nós já temos o Centro de Inovação nos Estados, e com tudo aquilo que a Cissa falou, a gente consegue ampliar a articulação privada-pública, né, às instituições, e parabéns, Marquinhos, pela Univale se associar. Né? Eu tive o prazer de ser aluno e ser funcionário da Univale, e é uma instituição que é uma característica do nosso estado, ainda a manutenção das universidades, como é que é o nome certo? Universidades comunitárias, né? Que nós temos espalhados em vários lugares no estado. E isso tem enraizado com a comunidade. Portanto, trazendo as universidades, como as 7 Ls que a Cissa comentou, são esses os espaços, né? A integração parte por aí. O modelo que deu certo na Espanha, né? Em Vallturca, Instituto Valenciano de Inovação Tecnológica em Turismo, está em Benidorm, que é o principal destino turístico sol e praia da comunidade valenciana, mas ela nasceu onde? Dentro da Universidade de Alicante. Um dos idealizadores foi o professor Josep Ivars. Então, a universidade está ali dentro. Mas como é que deu certo? Porque o Estado, né, houve uma incorporação do Estado, já mudou várias vezes os gestores políticos da comunidade valenciana, mas virou um patrimônio do Estado. E a iniciativa privada está articulada, e agora deram também, nos últimos 3 anos, um aporte junto com o setor de inovação tecnológico da comunidade valenciana. Por que isso? Porque eles olharam o modelo de Barcelona. Né? Então, a comunidade onde está Barcelona, ela sobressaindo. Então, então vamos ver os melhores modelos. E nós temos também nas Ilhas Baleares um outro modelo que foi implantado naquela região, porque é uma região que pertence à Espanha, mas está longe do continente. Mais fácil ir para a África. Qual foi a estratégia que eles fizeram? Inclusive, um dos idealizadores esteve no primeiro evento que nós fizemos de inovação tecnológica, Brasil e Espanha. Ali surgiu de uma ação, como seria a nossa PEX, né, a nossa agência de exportação, né, de vender o Brasil para fora. Existe uma PEX dentro dessas ilhas, que é vender as ilhas como um centro de instalação de QGs das empresas europeias, não só espanholas, que têm firmas ações na África. Então é mais fácil ter o QG ali, que está no continente europeu, com toda a infraestrutura, do que se remeter direto para o seu país. E como perceber isso, vira que, olha, nós dependemos do turismo, essa outra parte de inovação tecnológica. Só que a gente está dependendo cada vez mais de turismo massificado, dependendo de low cost low fares, grandes operadoras e cruzeiros marítimos. Qual vai ser o modelo de expulsão, né? De mudança? É inovação tecnológica. Firmar um acordo com as grandes empresas, desenvolvendo cada vez mais soluções que possam servir ao turismo ou não. E o turista, quando vai desembarcar dos cruzeiros, ele passa por entre aspas, uma loja, uma fábrica de inovação tecnológica, onde ele pode interagir. Então, o próprio turista vira um testador, né, de ferramentas dessas empresas. Isso te gera um modelo novo de pensar, e que cada vez mais essas tecnologias cabem ao
pequeno empresário, que esse é o foco. Né? As grandes empresas têm seus softwares, têm suas estratégias, têm seus conhecimentos, têm seus big data da vida. E os pequenos, que são a maioria do nosso mercado, não têm. Então, o foco dessas soluções é para o pequenininho. E, para finalizar, eu acabei participando de uma consultoria, minha participação foi pequena, mas uma empresa europeia com base no Brasil ganhou a licitação de Salvador com dinheiro do BID. E lá o Salvador criou, que não foi a parte que nós trabalhamos, mas Salvador está implementando, com uma empresa de São Paulo que ganha também o edital, o Plano Diretor de Cidades Inteligentes. Então, já tem um movimento do ACM Neto como prefeito dentro da primeira gestão, dessa integração entre a tecnologia, setor público e academia. Com esse Plano Diretor de Cidades Inteligentes, é pensar a cidade de uma forma totalmente digitalizada e que gere então benefícios para o morador. Quando nós assumimos o projeto na área de turismo, de marketing, a gente citou assim, olha, existem duas estratégias que podem ser adotadas aqui. Primeiro, que esse plano diretor converja com a questão de turismo, né, dentro do marketing, como na parte de inovação tecnológica. Vai sair um edital específico de observatório turístico para Salvador, com uma divisão totalmente diferente do que nós estamos aplicando aqui, já alinhado esse plano diretor de inovação de cidades inteligentes. Deve sair um edital específico para as cidades de destino turístico inteligente de Salvador, né? Alinhado ao plano diretor de inovação de cidades inteligentes e abaixo estaria o observatório. Então, a gente já começa a ver alguns movimentos isolados, mas esse movimento, como Estado, é o primeiro. Então, parabéns, Luana e ao Tiago pela ação. E, como eu sempre digo, em qualquer bate-papo que a gente faz, ou palestra, seja aqui em Santa Catarina ou fora, em especial quando faço fora, que a grande vantagem do nosso Estado é que não precisamos importar nada. Nós temos tudo aqui. Basta pegar os dois setores, olha, vira de costas, vira de frente para mim, eu viro de frente para você, vamos olhar olho por olho, depois a gente traz os outros 5 hélices que estão faltando, dá as mãozinhas, e dizer, dessa forma a gente consegue fazer. Né? Nós somos um Estado inovador, empreendedor, e nós precisamos fazer essa melhor articulação com os setores. Né? Nós temos aqui a Flavinha que trabalha no Sistema S, o Marquinhos está na Univale, nós podemos ajudar da forma que podemos, via UFSC, como outras instituições, outros setores. Então, para finalizar, parabéns a você, Luana, como diretora de inovação da Santuro, a Flavinha, que foi presidente, que a sementinha nasceu por ali, o Mané por ter dado a continuidade, e seguimos. Bis, muito obrigada aí pela sua fala, professora Clarissa também. Eu acho que vocês trouxeram vários pontos aí de reflexão aí para a gente, né, enquanto gestores públicos também, pensar mais ainda dessa relação do turismo e inovação. E também a todos que estão aqui nos ouvindo, né, que possivelmente podem ser proponentes aí para essas propostas que vão ser submetidas também para esse edital e para esse programa. Mas, assim, como foi dito ali no início, né, a gente espera e a gente sabe, a gente não está sozinho, a gente está junto, todo mundo aqui, eu acredito que a gente está abraçando a mesma causa dentro desse programa de inovação. Repito novamente que ele ainda não é o ideal e o redondo, mas a gente vai construir isso e melhorando a cada ano, trazendo outros atores e outras instituições juntos para estar aprimorando. Mas o importante é que a gente conseguiu dar esse pontapé, né? Não é fácil. Quem trabalha em órgão público sabe, né? A gente vai, chuta para um lado, chuta para o outro até marcar um gol, né? Então, felizmente a gente conseguiu. Eu acho que todos ganham com isso, né? O trade de forma geral, e a gente mais do que nunca está precisando nesse momento que isso aconteça. Eu deixo agora aberto para quem tiver alguma pergunta e queira fazer, não precisa ser por escrito, pode abrir o microfone e fazer. Estamos em casa aqui, muitos já se conhecem também, né? Então, fiquem à vontade, a gente já está nos minutos finais também do que a gente tinha programado. Então, por favor, eu passo aí para quem tiver alguma pergunta. Eu acabei de habilitar ali, pessoal, a opção para vocês poderem desmutar o microfone, que antes estava bloqueado, tá? A gente já tem uma pergunta em texto da Luciane, eu não sei se a Luciane quer que eu leia ela ou se você prefere fazer, tá? Se você preferir fazer, fica à vontade. Pode ler, obrigada, Thiago. Quiserem falar, obrigado para todo mundo que falou antes.
Pode fazer, então. Acho que ela quer que a gente leia. Então, vamos lá. Antes de fazer a pergunta da Luciane, esqueci também de mencionar o Capellini, que está aqui também. Ele é um dos empreendedores dessa questão de ações de tecnologia com turismo, né? Desde o Gestur. Eu caçava agora com uma nova tecnologia em desenvolvimento para a gestão municipal. Então, a pergunta da Luciane é: as propostas de inovação em turismo não deveriam estar alinhadas à realidade de cada localidade? Por exemplo, cidades com excesso de turistas e outras com capacidade de carga reduzida, como resolver? As soluções não existe um padrão, né? A grande vantagem da inovação é que você vai lançar problema, como diria o jogador de futebol, né? As problemáticas para achar as solucionáticas, né? Então você lança ali os problemas e quando se tem essas questões dos ambientes, você gera a grande oportunidade de soluções que estão sendo desenvolvidas para outros setores que podem ser adequados para a nossa realidade, bem como outras saindo do zero, né? E por isso que é importante essa pulverização de ações no nosso estado. Vamos pegar o exemplo de novo em Portugal, a Universidade de Aveiro. Aveiro é uma cidade turisticamente, tem uma questão cultural interessante, mas ela também trabalha muito no sol e praia, né? Então ela fica entre Porto e Lisboa, e Lisboa, Portugal é pequenininho em termos de território, as pessoas passam por ali, e massificada em termos de turistas tour operators. Então, entra, vai lá, passa 3 horas em Aveiro, sai e não vê a cidade. E acaba causando a questão de impacto no centro histórico, que não é só o centro histórico, também a cidade vive dentro do centro, né? Qual os encaminhamentos que eles fizeram? Uma ação entre a Prefeitura Municipal de Aveiro, a Universidade de Aveiro e 2 empresas fortes de tecnologia fizeram um centro de inovação e que ali são incubadas diversas empresas, né? E 2 já estão trabalhando justamente nessa questão de análise do perfil do usuário em termos de com sensores, então se saber se está lotando a cidade, não está lotando, e a partir disso reorganizar o roteiro turístico de 3, 4 ônibus, não concentrar na mesma localidade. Então, se tem várias soluções que surgem a partir dos problemas. Cissa. Eu queria trazer alguns exemplos, assim, especialmente de Floripa, no caso, a gente aqui, eu acho que é um exemplo do que a Luciane falou, né? A gente não tem a capacidade, mas, assim, virada do ano em Floripa é um caos. Mas aí vem o contraponto, né, da iniciativa aí do ecossistema, né, muito puxado pelo Marcelo Bauer e pelo Marcos Rocha, a Kátia, enfim, um monte de nome aí, não vou ficar dizendo para não errar e esquecer de ninguém. Mas o que eles fizeram, né? Eles concentraram 60 eventos em um período de agosto do ano passado. Não sei se vocês vão lembrar, que é o Floripa Conecta. E ali deu muita gente. Então, assim, num período que não é um período clássico e típico, né, da gente receber turistas para as praias, a gente recebeu um outro turista, que é o turista de evento, né, que também vai usufruir da cidade, das suas amenidades, mas de outras formas. Então, eu acho que a gente tem que também, e aí por meio, não é só da tecnologia também, né? Eu acho que tem muita coisa que as pessoas querem a imersão diferente, né? Que às vezes é o silêncio, às vezes são outras coisas, né? Mas eu acho que a gente tem que criar mecanismos, primeiro, ver o que é a identidade daquele local. Isso vem muito forte na questão da cidade criativa, né? Se a gente for olhar, a identidade do local, ela tem que ser aquilo que mais a gente respira, né? E aí eu vou visitar aquele local pela identidade, né? Ou por me identificar ou conhecer, enfim. E aí, como é que eu faço para também gerar valor naquele local em outras épocas que não são as épocas atrativas por si só, né? Como se fosse a identidade praia. E aí, gente, eu acho que é fazer um planejamento mesmo, é um movimento conjunto de entidades. O governo tem o seu papel, mas toda a parte do turismo mesmo, das empresas que pensam, né, que estão à frente aí, que sabem como é que o turista se comporta, eu acho que é um movimento conjunto e aí estadual, né? A partir do momento que a gente também fortalece só a região do litoral,
é um tipo de turismo, né? A partir do momento que a gente reforça Balneário Camboriú, que eu sei que tem gente aqui de lá, é outro tipo de turismo, né? Então, a gente também tem que olhar para as nossas cidades menores, né, que também vão sofrer, que estão sofrendo, enfim. E aí, mais que isso, né? Como que a gente fortalece os empreendedores? E às vezes não é um empreendedor de startup desses, de tecnologia, né, e tal. É um Airbnb, é o Uber, o próximo Uber, eu acho que não. Às vezes são soluções locais que tem também uma demanda grande, né? E, tanto nacional quanto internacional por isso. Então, eu acho que a gente identificar mesmo aonde que a gente gera valor, a época do ano que a gente quer gerar valor e trazer atrativos, né? Qual é a cereja do bolo que está ali para eu atrair essa pessoa, né? E aí no Co-Creation a gente teve vários casos, gente, é bem bonito, assim, vou compartilhar com o professor Bis para ele compartilhar com todos, assim, a gente teve bastante gente do turismo, assim, fazendo pré-incubação, sabe? É um valor diferenciado, sabe? De contar a história da cidade, de pensar a cidade, de experimentar a cidade. Então, eu acho que tem cases, assim, bastante, que usa o patrimônio cultural daquela cidade. Então, eu acho que é tanta coisa que a gente pode ser criativo e inovador, e talvez a gente tenha que dar atenção para isso, né? E fazer um movimento, porque tem um ponto que é formar cultura para inovação e empreendedorismo dos locais. Né? E com foco daí no turismo, eu acho que é isso que falta a gente amarrar bem, assim, e fomentar. E fomentar porque, gente, o empreendedor, ele vem junto. Se ele vê, ele vê. Ele vê o valor e ele vem com a gente. Obrigada, Clarice. Fomentar e mercado também, né? Porque inovação é mercado, né? Precisamos colocar esse pessoal no mercado. Por isso que a gente vai fazer a rodada de negócio no final. Flávia, pediu a palavra, então, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui. Eu digo que, assim, ó, o coração bate, como o Bis falou, realmente foi uma sementinha plantada lá atrás. Luana, assim, parabéns por você ter segurado firme isso tudo, todo o reconhecimento mesmo ao Mané por ter, né, seguido muito do que foi planejado. Eu acho que é muito inteligente isso, é isso que a gente espera, né? Da gestão pública. Me lembro muito bem que nós estávamos sem horário, sem tempo, e nós plantamos essa sementinha no almoço, na fila de um buffet com o Fábio da FAPESC, né, Luana? Acho que tu lembra disso. Não tem tempo, não tem tempo. Eu falei, vai na hora do almoço mesmo, o tempo a gente vai ter que fazer. E aí surgiram, né, várias... Aí a nossa cabeça começa a voar e ele abriu as portas da FAPESC para que a gente entrasse no Centelha com o tema turismo mesmo, e que a partir daí nós tivéssemos o nosso programa. Então, são pequenos movimentos que a gente faz, que agora a gente colhe, né, esses frutos, perfeito com o envolvimento de todas as outras instituições, mas o que a Clarissa fala aqui, eu acho que é fundamental nesse momento. Nós temos esse privilégio, todas as instâncias, o privilégio de estarem sendo, né, de alguma forma reconhecidas, e elas terão essa oportunidade, mas falta a cultura da inovação e da tecnologia para o empreendedor do turismo. Uhum. Então, é importante identificar as lideranças nessas regiões, e aí eu busco a Luciane também, que participou conosco, Luciane, lá na construção do Plano Municipal de Tubarão, e essa era uma questão muito forte que nós discutíamos. Nós lutamos como um projeto de lei para colocar o turismo dentro do Centro de Inovação de Tubarão, até que se criasse as expertises, os profissionais que tivessem a visão do turismo também para a inovação e tecnologia. Então, é importante ter essa atenção de que nós temos que criar a cultura para o turismo, né, considerando essa herança que nós temos de pequenos empreendedores e de um sistema familiar.
né? Então, e eu sei que a Luana pensa nisso, isso está no radar do programa, a gente identificou logo de cara isso como talvez uma barreira, né? Não basta a gente lançar os produtos, mas se a gente não auxilia, né, nessa nova cultura, ou pelo menos nessa apropriação do que já existe aí, mas que o turismo não estava se apropriando. Então, era só isso que eu gostaria de falar, fico muito feliz, estou acompanhando todo o trabalho de vocês e que bom, é isso aí, um abraço para todos vocês. Flávia, o professor Marcos também queria fazer algum comentário, né, Marcos? Fica à vontade. Bom, boa tarde a todos, estão me ouvindo? Acho que sim, né? Beleza. Eu vou ser bem breve, tá? Apesar de bastante elogio que eu tenho que fazer, né? Eu queria, na verdade, elogiar o trabalho do grupo como um todo, assim, a Flávia estava contando um pouquinho da história dela, né? Mas a gente daí remete, Flávia, aqueles tempos lá atrás que o Capellini estava conosco também, quando a gente começou no movimento da regionalização em Santa Catarina, né? A Luana lá na secretaria já, né? Também é uma pessoa aí que ao longo desses anos todos, enfim, fez uma carreira brilhante, né? Para chegar aqui num dia como hoje, né? Porque para mim, assim, momentos como esse que a gente está vivendo hoje são momentos de vitória, né? A gente sabe que tem muito mais a ser conquistado, mas se a gente olhar para trás e tudo que a gente já conquistou, que a gente vem conquistando como grupo, isso me deixa muito, muito feliz, assim, muito realizado, né? Esse grupo aí, eu falei do Bis ali, né, como meu professor, apesar do rostinho jovem dele, né? O Bis foi meu professor de graduação lá atrás. Então, as histórias, né, desse pessoal que está aqui, elas se convergem por esse objetivo comum, né? Da gente fortalecer o turismo em Santa Catarina, da gente fazer com que cada etapa a gente possa ser um pouquinho melhor. O Thiago falou lá no começo, né, que a gente já tem o reconhecimento de que nós somos o melhor estado. E a gente sabe disso, mas a gente tem muita coisa para fazer, né? Esse comentário também da Flávia agora, né, de fazermos com que os nossos empreendedores sejam inovadores, que eles possam buscar, né, novas possibilidades de desenvolver atividade. Então, isso tudo é super importante, né? Eu não vou me alongar, queria parabenizar a fala, né, da professora Clarissa e do professor Bis, realmente conseguiram passar aí um panorama, né, desses desafios que a gente tem, né, e queria mais uma vez também parabenizar a Luana, né, como diretora de inovação da Santur, também, né, o próprio Mané Ferrari, pelo esforço em fazer com que esse programa pudesse sair do papel, né, o pessoal da FAPESC que acreditou, o Thiago, né, que a gente tem a gente já veio trabalhando aí há alguns meses, né, quase ali no início da pandemia a gente já estava trabalhando juntos e acabou que as coisas todas entraram em convergência, né? Então eu, assim, em nome da Univale, do programa de pós-graduação em turismo, a gente, né, está mais do que entusiasmado e satisfeito em poder estar aqui com vocês e à disposição, e com certeza faremos todos aí um trabalho muito muito rico e que vai gerar novos futuros aí para os empreendedores catarinenses, né, e com certeza também para a atividade turística no estado, tá? Então, obrigado, contem conosco, né, e parabéns a todo mundo aí. Juntos a gente com certeza é sempre mais forte. Professor. Obrigada, Marcos. Obrigada aí também pelas suas palavras. Minha conexão ficou um pouquinho instável, caí, voltei, talvez eu tenha perdido algumas partes. Mas acho que a gente já está indo para o final, não sei se tem mais alguém que queria colocar algum comentário, alguma sugestão, ou qualquer contribuição, senão a gente encerra por aqui, e daí eu já agradeço também a presença de todos que estiveram aqui com a gente. Se quem tiver alguma pergunta ainda, pessoal, tá liberado o microfone, tá? É só habilitar e fazer. Vontade. Só agradecer a você, Luana, e como o Marquinhos falou, vamos buscar as pessoas, a gente se encontrou nos últimos 20 anos, né? Esbarramos no boteco, esbarramos numa festa, esbarramos na Univale, esbarramos num evento. É o mesmo grupo que está acreditando no turismo há mais de 20 anos, né? Capellini, a Flavinha, o Marquito lá no Balneário. Agora nós temos o Marcelo
que é o nosso doutorando também está assistindo, que vem da área da administração. E só tem essa relação, né, do turismo ali no EGC. Nós estamos hoje, se não falo a memória, acho que entre 5 ou 7 trabalhos, né, Luana, entre tese e dissertações, que estão permeando a questão da engenharia, gestão do conhecimento e tecnologia. E a gente está vendo que os resultados estão aparecendo. E esperamos, né, poder ajudar vocês no que contar. A CISA é mais do que conhecida na área da inovação, né? Basta entrar no site do via.ufsc.br, que é o grupo dela, e eu trago um pouco do conhecimento que a gente tem na área de turismo. Então, esse casamento pode contar conosco, fortaleça ali o Marquinhos, que é o primeiro mestrado e doutorado de turismo no Brasil é da Univale, e continuo porque são bons no que fazem. E um das minhas, para finalizar, é isso, como a gente está no caminho certo, e o Marquinhos trazendo a Univale, infelizmente, nós, dentro dos programas, tirando de Natal, que tem e na Univale, que tem lá em Natal o Luiz, e na Univale esqueci o nome do colega que faz a parte de tecnologia, os demais programas não trabalham essa questão da inovação tecnológica em turismo. E aí, quando a gente remete às graduações, também não. Então, acaba desassociando, e isso é algo que nós temos que mudar, né, e talvez com os estímulos aí da inovação. Bis, é verdade, eu acho que a gente pode fazer um livro, né, desses últimos 20 anos aí. Se tu aceitar, eu não faço a tese, escrevo um livro, tá bom? Não, brincadeiras à parte, gente, eu acho que é um grupo assim que vem batalhando há muito tempo, né, para que as coisas darem certo, né, então acho que é uma felicidade mesmo a gente ver quando as coisas saem do papel e vão adiante, né. Então, eu brinco que, às vezes, eu faço da Santur meio que o meu laboratório, assim, de ideias e tentar executar ali. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer bastante coisa legal. O Programa Inovatura é um deles. O Almanac, dos painéis de dados das regiões turísticas, também foi uma outra conquista, assim, que a gente conseguiu apresentar em pouco tempo. E, com certeza, vai vir muita coisa boa aí, né, se Deus quiser, ir para frente. Tá bom? Muito bom contar com vocês. Obrigada mesmo pela participação. Um abraço. Gente, muito obrigado para todo mundo e a gente se vê na terça-feira, para quem tiver dúvidas sobre o edital. Até mais.